de outros parceiros dentro do próprio Estado, como Sagrima, CEINC, tá? Assim como também de empresas, vamos dizer assim, de parceiras nessa ação. E aí eu posso colocar a Embrapa, já que isso existe um contrato com a Ambev, onde eu tenho unidades de validação de variedades e cultivar de mandioca, que seriam mais aptas para exploração aqui no estado do Maranhão, tá? Então eu vou fazer uma apresentação do que é esse projeto e ao final a gente vai sair com uma meta. A gente precisa trabalhar com meta, porque essa meta aqui é um número, tá? Um valor e um tempo para ser executado. Então, a cada momento, esse projeto, nós vamos trabalhar com entregas. E essa primeira entrega, ao final, simplesmente é identificar produtores que possam responder a esse projeto, tá? Então, nós vamos ter um prazo para isso. Mas, antes, vocês precisam conhecer o que a gente quer fazer e por que isso está acontecendo. Então, aí vai a apresentação. Deixa eu só partilhar aqui minha tela, por favor. Conseguiram ver aí? Ah, sim, já está sendo compartilhado. Estou conseguindo ver aqui. Ó. Então, esse aqui é o projeto que a gente está discutindo e vai apresentar para vocês. E a participação da assistência técnica, e principalmente de vocês extensionistas que estão atendendo os municípios, principalmente os produtores, é fundamental, porque se a gente não conseguir identificar o produtor e fazer aquela unidade atender o que esse projeto pretende realizar, o projeto não existe, ele vai ficar só nas nossas discussões técnicas aqui dentro de reuniões em relação à parceria, mas ele não vai fluir, então ele depende, tá, muito do envolvimento de vocês, e mais com total autonomia de identificar quem pode e quem não pode participar dessa ação. Tá? Então vamos lá. Eu sempre acho interessante estar apresentando um pouquinho do modelo da cadeia produtiva da mandioca para a gente se fundamentar e definir quais são os passos em um processo de intervenção, como se pretende realizar hoje aqui nesse projeto. Isso aqui é uma imagem de uma propriedade lá em Poção de Pedra, tá? É isso, é. Eu sempre coloco ela porque ela tem um destaque especial para a gente, tá? Se você ver lá, ela é uma propriedade que ela está bem distribuída, tá? A forma de exploração, eu tenho lá as edificações, as moradias, tem um armazém, mas você observa que a área dele foi bem distribuída, bem aproveitada na exploração agropecuária. E isso para a gente representa o que nós chamamos aqui de negócio rural. É isso que eu quero fazer o direcionamento. É daqui que esses representantes dessa propriedade tiram sua renda. E a partir dessa renda que vai garantir toda a qualidade de vida, todas as necessidades básicas que eles precisam, tá? Então isso aqui, na visão lá desse proprietário, é o negócio dele. O nosso público para o projeto, ele tem que entender isso, que o que nós estamos trabalhando é com o negócio que ele tem, o negócio agropecuário. E no caso aqui vai ser a mandioca, tá? Nós não vamos trabalhar aqui somente a questão, vamos dizer assim, embora tenha uma ação, vamos dizer assim, como consequência a ação social, mas acima de tudo eu estou tratando de negócio. Então nós vamos fazer assistência técnica para que ele possa desenvolver o seu negócio, com foco aqui na mandioca. Dentro dessa propriedade, é onde, como foi colocado, é onde ele desenvolve as atividades agropecuárias, tá? E quando eu pego uma atividade dessa, eu vou para aquilo que a gente tem falado muito, cadeia produtiva. Mas, afinal de contas, o que isso representa para a gente, a cadeia produtiva? Tá? Cadeia produtiva, eu sempre gosto de colocar aqui, porque cadeia produtiva, eu volto a explicar, cadeia produtiva não é algo, vamos dizer assim, físico. Eu não pego a cadeia, eu não meço a cadeia, tá? O cadeia é uma estratégia para que eu possa compreender que para que eu desenvolva uma atividade ali dentro dessa propriedade, tem coisas que eu preciso atender antes.
E aí vem a questão dos insumos. E outras coisas que vão acontecer depois. Aí entra a questão dos mercados, a questão da agroindustrialização, a questão do mercado atacadista, o mercado varejista e consumidor final. Ou seja, a produção, para que ela possa gerar renda, as coisas não iniciam e nem terminam dentro dessa propriedade. Tem coisas que acontecem antes e depois. Aquele jargão, antes da porteira, depois da porteira. Então, cadeia produtiva é estratégia, é modelagem, é uma forma de interpretar como a atividade produtiva está sendo realizada, tá? O que existe aqui, e o que a gente está discutindo é a mandiocultura, o cultivo da mandioca nesse caso, tá? Então, esse é o destaque que eu queria fazer com essa imagem. E quando eu venho para a questão da cadeia produtiva, os principais elos, aí eu vou para um modelo, isso aqui é modelo, é uma modelagem, tá? No caso da mandioca, os principais elos nós temos aqui, o fornecedor de insumos, a propriedade agrícola, a agroindústria, o comércio atacadista, o comércio varejista e o consumidor final, tá? Que é o mais importante, porque ele que define a existência da cadeia. Se você vai produzir uma farinha cor-de-rosa, uma farinha, vamos dizer assim, laranja, ou então uma farinha vermelha, vamos ser mais extravagante, uma farinha vermelha. Chega lá no consumidor final e diz, não, isso não me agradou, essa farinha não tem importância. O que é que vai acontecer com esse produto? Ele vai deixar de existir, essa cadeia não vai existir. Quem define a existência de um produto, se ele vai ser viável ou não, é esse consumidor final, por isso a importância. E ao longo desses elos, existe um fluxo de produto, nesse fluxo do fornecedor de insumos até o consumidor final. E no sentido oposto, existe um fluxo de capital, dinheiro, tá, pessoal? Do consumidor final até o fornecedor de insumos. É isso que alimenta essa cadeia. Fora isso, essa cadeia está em dois ambientes que a gente considera bem importantes. O ambiente organizacional, que é a organização lá das pessoas que estão vinculadas, dos empreendimentos que estão vinculados com essa cadeia, mas existe um ambiente que é aí que entra a nossa importância, que é o ambiente institucional. E aí, esse ambiente institucional, existe as leis, os órgãos de apoio, tá? A questão da pesquisa. A AGERP, se a gente for fazer uma análise aqui, onde é que eu estou com o órgão de assistência técnica aqui? Onde é que a Manejo Bem está aqui? Tá? Onde é que a SAF está aqui, né, nessa modelagem de cadeia? Simplesmente, ele vai estar nesse ambiente institucional. É aqui que nós estamos. Por quê? Porque o que nós trabalhamos na cadeia é simplesmente fornecendo informações. Está lembrado que a assistência técnica e a extensão rural, a ideia é um serviço de quê? De educação informal. Então, que a gente leva a informação para essa cadeia. Nós não fazemos parte de elo de cadeia, tá? Nós levamos informações. Essa que é o entendimento que se tem. E aí eu dou esse destaque aqui em dois elos, a propriedade agrícola e a agroindústria. Por quê? Porque é bem aqui que nós temos nossa importância de atuação. A gente está atuando, o órgão de assistência técnica, bem aqui, principalmente na propriedade agrícola e também na agroindústria. Aqui que nós temos nossa importância. Sobre a questão de mandioca do Maranhão, eu só tenho uma tela aqui, eu não vou apresentar isso tudo, tá? Mas sobre o Censo Agropecuário 2017, foi registrado que no estado do Maranhão nós temos 219.765 estabelecimentos agropecuários. Destes, 187.118 são estabelecimentos agropecuários que estão na categoria de agricultura familiar. E indo mais ainda, descendo um pouquinho mais, nós conseguimos identificar destes 219.765, 83.192 empreendimentos têm produção de mandioca, estão vinculados com a mandioca, tá? Se a gente vai para dentro lá do nosso aplicativo, do TechInd, do nosso software de gestão de informação da agricultura e da assistência técnica que nós estamos utilizando hoje nós estamos em torno de quase 41 mil unidades familiares cadastradas, tá? Se a gente for lá e fazer um filtro de quem tem produção agropecuária, ou produção de mandioca, foi identificado que nós estamos com 20.091 unidades familiares que vocês cadastraram, que foi registrado produção de mandioca.
tá? Isso em 193 municípios, tá? Isso não é o total do estado do Maranhão. Isso aqui representa as famílias que foram cadastradas no TQN por vocês, que foi demonstrado que tem produção de mandioca. Então, nosso universo aí está, de certa forma, tem um destaque bem interessante para nosso serviço. Mas a realidade no estado do Maranhão é essa daí, tá? Essa é a nossa realidade. Você vai para as unidades de beneficiamento de farinha, onde tem hora que a gente diz assim, eu tenho uma casa de farinha, mas na nossa região tem gente que, não, eu não tenho nem casa de farinha, eu tenho uma casa de forno, é só para cobrir o forno, tá? Tem muita gente que fala isso. Então essa é a nossa realidade e que a gente precisa superar. O posicionamento do governo é bem claro. Ao longo desses anos, a gente vem se tentando várias ações para superar essas situações, que é a nossa realidade. A cada ano, a área produtiva, a produção, a produtividade vem diminuindo, e o governo já tentou ações, tá? Aqui eu gosto de colocar essa tela, porque isso aqui representa um evento que aconteceu lá no dia 30 de junho. Isso foi o lançamento do Fundo de Apoio à Participação Popular, o FINAPOP, e isso está sendo construído dentro do Consórcio Nordeste e também do Fórum de Gestor da Agricultura Familiar do Nordeste, tá? E nesse lançamento, o governador fez uma fala, ele deu um destaque para a mandioca, e isso eu gostaria que vocês também escutassem, porque isso reflete a importância dessa atividade no estado do Maranhão. Deixa eu ver aqui se eu consigo projetar. É impossível, João Pedro, nós construirmos um projeto como temos Maranhão social sem levar em conta essa base que é a mandioca. Nós somos uma das 5 maiores áreas plantadas do país de mandioca. Nós somos uma das 5 maiores produções de farinha do Brasil, mas em termos de produtividade nós estamos lá embaixo. Nós estamos abaixo de 20º, no que se refere à relação tonelada-hectare. E isso mostra a importância desses investimentos, porque é mediante, claro, a incorporação de tecnologia, é que nós podemos fazer com que a área plantada, com produtividade, gere riqueza para os nossos trabalhadores e trabalhadoras rurais. É impossível, João. A gente não precisa comentar nada. A fala dele foi bem clara, tá? Ele entende, o nosso governador, ele entende bem o que é necessário. E quando ele fala simplesmente aqui na questão do investimento em tecnologia, tá? E o conhecimento, de certa forma, ele vai promover isso. Por isso a necessidade da nossa ação como órgão de assistência técnica. O Programa Mais Produção e Abastecimentos foi lançado em 2015, tá? Aí tem a figura do CEPAB. Quais foram as iniciativas realizadas pelo Estado do Maranhão? Está aí, Casa de Farinha, isso aí é um investimento aí da SAF, da Secretaria, doações de máquinas, equipamentos, a plantadeira aí que até recentemente a Embrapa estava usando uma dessa mesma na implantação da unidade de validação de variedade de mandioca cultivar lá em Itapecuru. Ele estava usando uma dessa daí, tá? Muito interessante. Tá? A questão da produção de farinha, as unidades de referência, dia de campo, nosso companheiro lá, Dorival, que participou inclusive da elaboração também dessa proposta. Mas uma nova oportunidade surge aqui no estado do Maranhão, para que a gente possa reverter essa situação desses índices ruins da mandioca, tá? E essa oportunidade vem na figura aí de um parceiro, que é a cervejaria Ambev. Então foi proposto um projeto que esse projeto ele direciona para a fabricação de uma cerveja que vai utilizar fécula de mandioca, tá? E fécula de mandioca produzido no estado do Maranhão e produzido por agricultores no estado do Maranhão, tá? Então essa é uma nova oportunidade que a gente tem para dinamizar essa atividade da mandiocultura no estado. E aí eu volto para aquela modelagem, o modelo da cadeia produtiva que está aqui direcionado para a farinha, e eu fiz a troca aqui de algumas figuras aqui na cadeia. Aquilo que era agroindústria para a produção de farinha passou a ser a fecularia. Depois eu coloquei a cervejaria,
o comércio varejista e o consumidor final, tá? Por que eu coloco isso? Simplesmente para demonstrar que a atividade, a propriedade agrícola que está aí de vermelho, o elo, continua sendo o mesmo. Mas houve, na verdade, passou a existir uma nova cadeia a partir da atividade da mandiocultura, tá? Isso aqui serve para a gente demonstrar que a partir da mandiocultura eu posso trabalhar com distintas cadeias. Eu posso trabalhar com a cadeia para a produção da cerveja, para a cadeia para a produção da farinha de mesa, para a cadeia para a produção da tiquira, tá? Para a fécula, ou seja, a importância que a atividade da mandioca tem no estado do Maranhão, tá? Então, a propriedade agrícola continua sendo a mesma, e é lá que nós temos a nossa atuação. A questão do marketing foi tão forte no estado do Maranhão que o próprio governador participou do processo e essa cerveja tomou um destaque, vamos dizer assim, de uma cerveja tipo A, tipo premium, e vendeu bastante, tá? Eu acho que foi onde a Ambev conseguiu o maior destaque desse tipo de cerveja, já que nós já estamos indo para o 4º estado com produção de cerveja do Grupo Ambev aí, com féculas de mandioca, começou lá pelo Pernambuco, depois Maranhão, Ceará e agora está chegando em Goiás. Mas no Maranhão teve esse destaque muito importante em virtude da própria participação do governo do estado. Tá? Aí, esse é o nosso processo. O que está acontecendo? Hoje, essa é a nossa realidade. Ao invés do agricultor estar fornecendo fécula para a Ambev, a gente está fornecendo o quê? Raiz de mandioca. Então, esse já foi um dos entraves encontrados, tá? Então, a gente sabe, e até está participando muito desse processo, identificando produtores, fazendo essa articulação junto à Ambev para comercialização e, principalmente, articulando esse processo de entrega da produção ao caminhão, tá? Então, essa articulação tem sido feita aí com sindicatos, com prefeituras que têm dado apoio, porque a Ambev é responsável apenas quando a carga está dentro do caminhão. A partir dali, responsabilidade da Ambev. Mas também outras reuniões começaram a acontecer aqui dentro do nosso ambiente institucional. Reuniões com a Ambev, reuniões com outras secretarias, para melhor utilizar dessa oportunidade. Porque até então se achava que esse projeto iria resolver todas as dificuldades que se tem hoje na cadeia e na atividade da mandiocultura. Mas a gente viu que a gente poderia melhor utilizar disso, tá? E aí eu trago bem aqui para vocês, deixa eu ver se ele vai vir essa tela. Sim. E aí, essa é uma imagem que a gente precisa resolver e avançar. É o que a gente chama de pontos críticos dentro desse processo, tá? O primeiro ponto crítico que tem aí é essa questão de produção, tá? A produção de fécula. O Maranhão não se tem fecularia com característica e principalmente com qualidade sanitária para fornecer fécula para a produção da cerveja. E isso fez com que toda a produção que é adquirida aqui em raiz vai para o estado do Pernambuco, onde lá em Araripina é processada, e essa fécula volta para o estado do Maranhão. E isso impacta no próprio processo de comercialização, porque a Ambev hoje ela recebe a produção, existe um teor lá de amido que é necessário, mas aí, quando chega lá na fecularia, que todo esse processo é realizado, aquilo que você entregou achando que era um valor, pode ser um valor menor, já que há perda nesse processo, desde o arranquio da mandioca até no momento que é feito o processamento. Então, lembrado que, por que eu digo que há perda? Porque você se faz o arranquio da mandioca, isso vai ser transportado para o caminhão, esse caminhão passa 2, 3, 4 dias ali esperando a carga, depois mais 2, 3 dias de viagem, depois mais 2, 3 dias esperando o processo de produção da fécula e depois retorna. Então há perda nesse processo, tá? Então a questão da ausência de fecularia no estado do Maranhão é um fator que tem limitado e tem prejudicado a própria comercialização. Sistema de produção, cultivo tradicional com baixa produtividade, material propagativo muito diversificado e de baixa qualidade, estrutura de mecanização ausente ou deficitária, isso aí eu coloquei, e aí vai por mais DH, conversando aqui com o nosso colega Ronald Lazo, da pesquisa, falando sobre unidade de referência, ele disse: Arthur, eu tive alguma dificuldade de trabalhar com essas unidades de referência de mandioca nesse município mais DH, porque eu não conseguia fácil
mecanizar essas áreas. Quando se tinha um trator, tinha que se deslocar aí de 15, 20 quilômetros, então isso era impossível, tá? Então até isso tem prejudicado. Por que é importante colocar isso? Porque esse projeto vai fazer com que a gente repense o próprio processo de mecanização do Estado, realizado lá pelas nossas parcerias, e aí entra a SAF e principalmente a Sagrima, tá? Organização produtiva, cultura cooperativista ainda debilitada, maneje bem, tem um exemplo bem claro disso, a dificuldade que se tem ainda de se trabalhar com a questão do cooperativismo, tá? A questão da visão de negócio que ainda não se tem, se pensa muito ainda no social, e o social da coisa está muito mais vinculado às associações, mas quando você vai para um processo de comercialização como esse, como negócio, aí você tem essa dificuldade em relação às cooperativas, se estão em dias, se tem toda a documentação, se tem toda a sua situação contábil, vamos dizer assim, em dias, tá? Se pode estar comercializando, se podem estar sendo utilizados dentro desse processo, tá? Questão do crédito rural, difícil acesso pela agricultura familiar, tá? O crédito rural no estado do Maranhão tem rodado muito a questão do microcrédito, porque se torna muito mais fácil para o banco do que operar um custeio agrícola para a mandioca, e a gente quer reverter isso com esse projeto. E na ATE, e aí que entra o nosso caso. A ATE, nessa ação, ela foi focada apenas na fase de comercialização, e vocês sabem disso, com algumas exceções, é claro. Mas a maioria, simplesmente, desses municípios participou apenas identificando o produtor e fazendo a ponte de comercialização com a Ambev. Mas vocês participaram efetivamente da seleção de área, da seleção de variedade, do plantio, do acompanhamento dessas áreas produtivas, tá? Isso não aconteceu. E é isso que é bem aqui que o projeto quer começar a mudar, tá? A proposta do Assistec vai nessa linha, nesse ponto crítico, tá? Uma outra coisa é a ausência do vínculo entre pesquisa e desenvolvimento e ATE. Eu tenho unidade de referência aqui, que a GERP, na diretoria de pesquisa e desenvolvimento realiza, que nossa produtividade mínima foi de 32 toneladas. Tá? E a gente não consegue levar isso para o nosso agricultor que nós estamos assistindo. Então, essa falta de vínculo está prejudicando o próprio serviço de ATE. E uma outra coisa importante, o foco na cerveja ao invés da mandioca. O foco da nossa ação não é a cerveja, o foco da nossa ação é a mandioca, isso a gente não pode esquecer, tá certo? Então é bem aqui que a gente quer direcionar o serviço da assistência técnica para esse projeto. E o que é o projeto? Vamos lá. Vou já terminar isso aqui. Nós construímos esse projeto, teve essa ideia, e participaram o Durães, o Giovanni, a Leda, o Dorival, várias conversas, várias indagações, o que é que pode ser feito, o que não pode. E nós construímos um projeto que o objetivo dele é desenvolver ações a partir de um item no processo aqui, que é o processo de comercialização. O que é que nós vamos fazer? Esse projeto tem como principal premissa mudar esse processo aqui. O que nós temos hoje é um processo que a gente chama de produção empurrada, tá? Ou seja, o produtor vai lá, prepara a sua área, planta e, no final do ciclo da cultura, colhe e vai beneficiar. E aí ele vai para o mercado, naquele risco total. Ele vai empurrar, ele vai buscar mercado, porque ele não tem esse mercado garantido. Só que nesse caso, com essa oportunidade que a Ambev está nos colocando, a gente pode mudar essa lógica. A gente vai para uma lógica de produção puxada. Ou seja, eu tenho um mercado já garantido. Eu tenho um mercado que vai garantir a compra dessa produção. Então, nesse caso, a gente vai trabalhar com a lógica de começar a produzir já com uma garantia de entrega futura, porque eu tenho um comprador já definindo o volume que vai receber. Essa que é a lógica que o projeto utilizou para a sua construção. Isso aqui foi a primeira imagem do projeto foi isso aqui. Eu sempre gosto de estar mostrando isso para vocês. E ela vem na seguinte lógica. Esse projeto está aí desde 2018 e a Ambev tem comprado algo em torno de 9 mil toneladas nos últimos 2 anos, tá? Aí no terceiro ano, agora 2020, também vai comprar a mesma coisa. Tá? E a gente fez o seguinte interpretação. Se a gente considerar que 9 mil toneladas, tá,
está sendo procedente de um cultivo onde o rendimento mínimo seja 10 toneladas por hectare. O registro no estado do Maranhão é que nossa produtividade é em torno de 7,6 toneladas por hectare. Eu estou considerando que isso 10 toneladas. Magalhães de Almeida já consegue 22 toneladas, até superior a isso. Nossas unidades de referência aqui da pesquisa e desenvolvimento já conseguem 32 toneladas. Eu estou considerando um valor mínimo aqui de 10 toneladas por hectare. Nós precisaremos ter o quê? 900 hectares de mandioca para atender essa demanda da Ambev. Só que aí surge uma outra coisa, a gente não pode trabalhar somente para fornecer produtos para a Ambev. Então, o primeiro corte que a equipe fez aqui foi o seguinte: pessoal, a gente não vai produzir só para a Ambev, vamos fazer o seguinte, 70% no máximo do que vai ser produzido, a gente direciona para a Ambev. Alguém está compartilhando uma tela bem aí, deixa eu só voltar aqui a minha. Deixa eu só cortar. Houve só uma... Deixa eu trocar aqui essa tela. Alguém, quem tá? Ivan, Nadson, eu vou cortar aqui tua... Sim, voltou aqui. Então, se eu considerar que a gente só vai comercializar para a Ambev até 70% dessa produção, o restante, os 30%, poderia ser direcionado para a produção de farinha de qualidade. Farinha com qualidade sanitária, embalada, rotulada, tá? Então, isso induz a participação de outros parceiros. E aí a gente fez o seguinte cálculo. Então, para atender 9 mil toneladas, 900 hectares seriam a área cultivada para fornecer para a Ambev e mais 386 hectares para produção de farinha. Então, a área total seria 1.286 hectares. Então, esse foi... Opa, aqui, só um minuto. Meu celular, que toca um carnaval aqui, vez ou outra. Peraí, só um minuto. Então, eu teria aí 1.286 hectares para atender esse projeto. E aí nós fizemos esse planejamento dentro de um painel como esse aí, tá? Um painel que ele representa qual é a justificativa do projeto, qual é o objetivo, o que é que realmente a gente vai entregar e qual é a equipe que vai estar vinculada com essas atividades. Que no caso aí nós colocamos a SAF e a GEP. O que esse projeto vai entregar, pessoal? Estou finalizando aqui essa apresentação. O nosso produto é assistência técnica sistemática para a produção de mandioca. O que nós vamos fazer é o que a gente faz. O que a gente vai fazer é a missão do órgão de assistência técnica. É a assistência técnica. Nós não vamos criar nada novo. O que nós vamos fazer é simplesmente dar um ordenamento, dar uma metodologia para que a gente possa atender o objetivo desse projeto, tá? O que a gente precisa fazer? A gente vai realizar assistência técnica sistemática para a agricultura familiar para a produção aí de 12.860 toneladas de mandioca, tá? Até o final de 2022. Esse é o nosso objetivo, tá? E como é que será realizada essa comercialização? 9 mil toneladas vai ser direcionada para a Ambev e mais as outras 1.158 toneladas de farinha ou de outras toneladas de raiz, vai ser produzida farinha, vai ser beneficiada em farinha de mesa, tá? Esse projeto tem alguns grupos de entregas que houve a necessidade da gente estar articulando primeiro. E a primeira entrega seria a garantia da compra da produção da mandioca. Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria que vocês pegassem bem isso, anotassem em algum lugar, memorizassem, decorassem. Garantia da compra da mandioca. Essa é a primeira coisa que vocês vão conversar com os agricultores de vocês, tá? Segundo ponto, era a necessidade de crédito para isso, já que vai haver necessidade de investimento, vai haver necessidade de inovação em tecnologia, então preciso de crédito para isso. O produtor pode ter crédito para fazer isso? Pode, ele pode ter o recurso dele, na verdade não é o crédito, ele pode ter o recurso dele para tocar esse projeto. Mas se ele não tiver, a gente quer dar a possibilidade dele acessar o crédito rural para fazer o seu projeto acontecer.
Dois pontos que a gente acha também que vai acontecer nesse projeto é a capacitação da equipe técnica e sistema de produção. A gente não vai ensinar como produzir mandioca. A gente vai dar algumas informações para começar a melhorar esses indicadores que nós temos hoje no estado do Maranhão, tá? Seleção de variedades, seleção de cultivares, forma de plantio, tá? Os tratos culturais. Então, são nivelamentos rápidos, mas com resultados eficazes. Vamos colocar dessa forma, tá? Quem são os parceiros envolvidos nesse projeto? Para a garantia da produção de mandioca, o primeiro parceiro foi a Ambev, tá? Então, nós conversamos com a Ambev sobre esse projeto. Então, eu precisaria da garantia da Ambev em comprar essas 9.000 toneladas. E essa garantia, pessoal, através de um contrato antecipado de compra, tá? Então, o produtor ele vai receber um contrato antecipado para daqui a 2 anos, 1 ano e meio, estar entregando essa produção para a Ambev. Tá? Com esse contrato, isso a gente foi já conversar com as 2 superintendências, a gente já conversou com o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste, o banco poderia ter segurança na aplicação do crédito rural para aquela unidade familiar. Então aí, se todos os produtores que vão participar desse projeto acessarem crédito rural, que a gente acredita que isso não vai acontecer, nem todos vão acessar, mas eu teria aí um envolvimento de um recurso na ordem de 4,27 milhões de reais só em crédito rural, com base nos orçamentos que a gente tem para a implantação de uma unidade, 1 hectare de mandioca, tá? E essa questão das capacitações da equipe técnica e da capacitação dos produtores, além da equipe da GERP e da SAF, que a gente vai estar nivelando essas informações agora com mais frequência, vai também haver a participação de parceiros como a Embrapa. Nós já conversamos com a Embrapa, a Carol, que é da Manejo de Bem, está aqui também, a Manejo de Bem vai participar disso. Nós tivemos apresentando essa proposta para a Embrapa e para a Ambev, para a Manejo de Bem, a Embrapa disse, Arthur, é isso que a Embrapa tem em relação à assistência técnica. A Embrapa não faz assistência técnica, ela leva a informação para que o órgão de assistência técnica leve esse conhecimento ao agricultor familiar, ao agricultor que está sendo assistido. Então a Embrapa também topou esse projeto, tá? Tem a questão da Suvisa, tem um Senac que também vai entrar com capacitação. Quando eu trago a Suvisa, principalmente aqui na formalização da produção, na qualidade sanitária dos produtos e no caso aqui a farinha de mesa, tá? Finalizando aqui já, mais algumas telas. Então, nosso objetivo, pessoal, é produzir até 2022, para entregar para a Ambev, 12.860 toneladas de mandioca. E isso vai envolver 1.286 hectares. Por quê? Porque eu estou considerando aqui 10 toneladas por hectare, tá? Hoje aqui o telefone está me chateando muito. Vamos lá. Como é que esse projeto vai ser desenvolvido? A área assistida por município, ela deve ficar entre 10 e 30 hectares, tá? Como essa nossa conferência está sendo gravada, depois a gente vai colocar isso no perfil da GEP, vocês podem retornar nesses pontos onde tem essas informações para vocês, tá? Então, a área assistida por município deve ficar entre 10 a 30 hectares, tá? Isso considerando uma produtividade aí de 10 toneladas, que é muito baixa, que a gente vai superar isso tranquilamente, isso vai ficar entre torno de 100 a 300 toneladas por município, tá? Produtores assistidos. Aí eu vejo a equipe do Mais DH, cadeias produtivas, até regular, vocês têm aquela meta lá em cima. Nesse caso, para essa ação aqui, nós vamos trabalhar no intervalo de 7 a 20 produtores por município. Esse é o nosso intervalo de atendimento, tá certo? Isso quer dizer que, pegando esses 2 parâmetros, cada produtor ele deve ter uma área produtiva entre 1,5 hectare a 3 hectares. Nada além disso, tá? Esse é o nosso parâmetro. Por que nós estamos fazendo isso? Pela uma outra coisa que a equipe também discutiu, tá? Simplesmente a gente quer que essa ação ela aconteça no maior número de municípios possíveis,
Tá? A gente poderia concentrar isso em um único município, em uma única cooperativa, mas esse não é o interesse social e político que o Estado do Maranhão tem. Então a gente quer fazer com que isso atenda o maior número possível de agricultores e o maior número possível de municípios, tá? E os municípios prioritários aqui foram mais DH e cadeias produtivas. Comercialização da produção. Como é que vai ser feito isso lá em 2022? No máximo, 70% da produção, como já foi colocado, vai ser comercializada em forma de raiz para a Ambev, já que ela vai formalizar esse contrato antecipado. E os 30% restantes vai ser direcionada à produção de farinha. Por que eu coloquei aí no máximo, no mínimo? Porque todo o ganho que nós tivermos em produtividade vai ser direcionado para a produção de farinha de mesa, tá? Então, ganho no acompanhamento do sistema, no serviço de assistência técnica, a gente vai direcionar para a produção de farinha, ou seja, você vai ter um projeto produtivo da unidade familiar que você vai acompanhar. Crédito rural, nós já conversamos com os dois bancos, tanto o Banco do Brasil como o Banco do Nordeste, e o recurso aí vai ser Pronaf. Pode ser o agroamigo, pode ser o custeio, tá? E agora nós temos uma dificuldade hoje. Calendário agrícola, que daqui a pouco a gente pode conversar mais sobre isso. Nós já estamos bastante avançados. Esse projeto já era para estar acontecendo, esse momento aqui já era para ter acontecido há 2 meses anteriores, tá? Mas, em virtude de outras articulações que nós que a gente realizou, principalmente o sistema SAF com os parceiros, isso só está sendo possível realizar agora. Então, nós temos hoje aí o zonamento agrícola de risco climático, e que já mostra para a gente que a gente já está chegando daqui a 1 mês, 2 meses, naquela fase crítica, tá? Então a gente vai trabalhar também levando em consideração os ARC. Municípios. Quais são os municípios envolvidos? Os 30 municípios do Mais DH, tá? Já que são municípios que a gente precisa intervir fortemente na questão econômica para melhorar esse indicador de desenvolvimento municipal. Tá? Os 17 municípios da cadeia produtiva da mandioca também participarão disso, e outros municípios com produção consolidada. Por que eu coloco outros municípios com produção consolidada? Eu lembro aí da regional Presidente Dutra, Graça Aranha, e tem outro município lá, quem pode me ajudar? Deixa eu ver. Graça Aranha e Gonçalves Dias. Venderam bastante para a Ambev, tá certo? Então a gente tem município aí que não está nem no Mais DH e nem na cadeia da mandioca, mas a gente pode intervir se eu tiver o técnico acompanhando, porque o técnico vai ter uma meta para isso, tá? Deixa eu ver aqui a trajetória do projeto, o que a gente está fazendo, isso aqui eu vou pular, não vai ser necessário. Quais os instrumentos que a gente vai utilizar nesse processo? Pessoal, na execução dessa atividade, a gente vai usar o TecN, tanto na versão mobile, aí, embarcada no tablet, quanto no desktop, aí, ou no notebook, tá? Na versão web. Tem as cadernetas de campo, que foi construída uma caderneta de campo para mandioca, inclusive Magalhães de Almeida já está usando aquela caderneta de campo. Tem também um instrumento que a Maneje Bem construiu também, uma segunda caderneta de campo, que também trabalha a questão do negócio do ambiente rural. E tem o Maneje Chat, que está ali, também pode ser utilizado e embarcado, já que nesse processo, uma das articulações que o sistema SAF fez com a Ambev foi a garantia também da extensão da Maneje Bem para esses municípios que estarão participando dessa ação do Assistec Mandioca, tá? E por isso aqui está o convite da participação de Carol, e ela vai apresentar daqui a pouco qual é o perfil do agricultor que a gente precisa para responder a esse projeto, tá? Então, minha apresentação tentei ser o mais rápido possível, mas infelizmente tem muita informação para vocês, e é isso aí, tá? Carol, agora é com vocês. Olá, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo? Ok, Carol. Beleza. Bom, gente, eu sou a Carol, eu faço parte da Maneje Bem, acho que alguns de vocês eu já tenho contato, né, já venho conversando e tal, até por conta das ações que a Maneje Bem tem feito aí em 13 municípios, né, do estado do Maranhão, junto à Ambev, levando informações para os agricultores e tudo mais.
Eu vou fazer uma breve apresentação para aqueles que ainda não conhecem a Manege Bem, né? Rapidamente, só para contextualizar vocês e o que a gente espera com esse projeto junto com a GERP e junto com a Ambev, tá? Vocês estão visualizando a minha tela? Estão visualizando, Arthur? Eu não ouvi ninguém. Sim, Carol. Sim. Beleza, obrigada, gente. Bom, a Manege Bem, ela é uma empresa que desenvolve tecnologias para agricultores familiares, né? A gente sempre tenta buscar soluções simples, de fácil acesso, que o agricultor possa realmente estar integrado dentro do setor tecnológico, né? Estar envolvido dentro da tecnologia como um todo. O nosso grande propósito da Manege Bem é realmente gerar renda ao produtor, né, de uma forma sustentável. A gente faz isso através de um processo de transformação digital de propriedades rurais e que leva à estruturação e o desenvolvimento sustentável de cadeias produtivas. A transformação digital, ela é muito mais do que simplesmente uma digitalização de processos, né? A gente bota na mão do agricultor, né, da comunidade rural, tecnologias que vão auxiliar esse agricultor, né, que vão levar assistência técnica para o agricultor, dar essa escala de trabalho, né, também para o técnico, e, ao mesmo tempo, todas as informações que são trocadas dentro do nosso sistema tecnológico, eles são captados. E quando a gente tem informação na mão, quando a gente consegue saber o que o agricultor está plantando, como que ele está plantando, quais são as principais problemáticas que existem no campo, a gente tem um banco de dados extremamente ricos. E a partir desse banco de dados, a gente consegue efetuar ações muito mais assertivas, né? E como que a gente faz, então, essa aproximação da assistência técnica, né, com esse aplicativo, né? Então, a Manege Bem, ela possui essa solução em forma de aplicativo que vai facilitar essa assistência técnica e efetuar essa captação. E o nome desse aplicativo hoje é o Manege Chat. A gente sabe que muitos dos agricultores não possuem acesso à internet, ou muitos daqueles que possuem acesso à internet não têm um celular ou um smartphone adequado que permite baixar aplicativos de última geração. Então, o que a gente tem efetuado como uma solução que tem, sim, dado bons resultados, né, que é uma integração que a gente está efetuando. Hoje a gente está fazendo uma parceria muito legal com o próprio Facebook, né, a gente está fazendo processo de aceleração com o Facebook. Então, a ideia é fazer essa integração do WhatsApp com o Manege Chat. Então, o agricultor hoje, por exemplo, ele vai poder utilizar o WhatsApp e, ao mesmo tempo, a gente tem essa integração com o Manege Chat, onde a gente consegue fazer a captação de informações da mesma maneira, né? O que facilita muito, porque muitos dos agricultores, aqueles que têm acesso à internet, eles já possuem o WhatsApp. Então, isso facilita demais as nossas ações nesse contexto, tá? O Manege Chat, então, ele tem um chat técnico, que é onde os agricultores têm acesso, né? A gente não faz nada complexo para que seja realmente muito simples, que já esteja no dia a dia deles, né? Aqueles que têm condição de baixar o Manege Chat, ele baixa o Manege Chat. Aqueles que não têm, utilizam o WhatsApp, né? Que com essa possibilidade aí da integração que a gente está pleiteando. Além disso, dentro do Manege Chat tem o painel gráfico, a possibilidade de relatórios e elaboração de treinamentos. Eu vou mostrar para vocês como que está o novo layout do Manege Chat, né? Que a gente está para lançar agora em janeiro, fevereiro, em meados de janeiro e fevereiro. Essa parte do chat, os agricultores, eles já têm, que vai ser a única coisa que eles vão ter acesso, na verdade, né, para facilitar. Então, ele funciona igual ao WhatsApp, da mesma maneira, igualzinho, não modifica em nada a funcionalidade dele. Aqui ele pode fazer uma troca de informações com os técnicos e receber efetivamente assistência técnica. Contrapartida, né, os técnicos vão poder ter acesso aí aos registros de atendimento, né, o que foi finalizado, o que foi feito, quais são as informações e tudo mais, a lista de agricultores, né, e o próprio chat. Além disso, há o mural. Essas informações são enviadas para os agricultores, então, basta clicar num botão e ser enviada via chat ou via Manege Chat, né, ou via WhatsApp, e os agricultores recebem todas as informações necessárias, né, sobre um determinado cultivo, uma determinada forma de manejar, enfim, e entre outros.
E aqui também tem um dashboard, que é um painel gráfico, onde a gente consegue visualizar um resumo de quantos agricultores vocês vão poder atendem, né? Os atendimentos técnicos que já foram efetuados, os problemas que já foram resolvidos, a produção média dos agricultores, as principais problemáticas que foram encontradas, e entre outros. É um resumo do que realmente foi efetuado naquela comunidade, tá? Bom, deixa eu... Agora vamos falar um pouquinho sobre as características dos agricultores que nós necessitamos, né, que a Ambev necessita, e também a GERP tem planteado aí para participar desse projeto, que envolve diversos parceiros, desde a Ambev, a Embrapa, a própria GERP, né, para o desenvolvimento dessa cadeia produtiva que é a mandioca, né, que envolve a produção de mandioca. Então, para a gente identificar esses agricultores, quais são os potenciais agricultores para participar desse projeto? Eu separei aqui algumas características desses agricultores, tá? Que vão ser selecionados. Então, por exemplo, os agricultores, eles precisam ter conhecimento de práticas agrícolas adequadas, né, ao próprio plantio da mandioca. Então, não adianta a gente incorporar agricultores que não sabem nada de como produzir a mandioca ou noções básicas sobre a produção de mandioca, né? Então, isso tem uma relevância bastante alta, né? Ao selecionar esses agricultores para participar desse projeto, eles precisam ter minimamente um conhecimento agrícola sobre o plantio. Ele deve possuir acesso à internet ou telefone, qualquer tipo de comunicação, não precisa ser necessariamente o agricultor, o detentor da internet ou do telefone, enfim, né? Mas que tenha alguém na família, ou algum vizinho próximo, algum parente, onde a gente possa, pelo menos, se comunicar com aquele agricultor. A gente colocou como alta relevância também, não significa assim, nossa, o agricultor não tem internet, então ele não vai participar. Não, não é isso, né? Mas a gente tem que dar uma prioridade para isso, pelo menos para a gente ter uma forma de se comunicar com aquele agricultor, né? Ele precisa ser influenciador e formador de opiniões, então isso é uma questão bastante importante, né, de a gente incluir agricultores que estão envolvidos, que têm essa capacidade de se associar, que estão abertos para o cooperativismo, e entre outros, a gente colocou aqui também como alta prioridade. Tudo que está em vermelho é o que está em alta prioridade, tá? Mais uma vez, não significa que o agricultor que não está cooperado não vai participar. Isso não é uma verdade, ele pode não estar cooperado, tanto é que a Ambev, ela compra de agricultores sem estar cooperado. E aí, aqueles que não estão cooperados, a Managem Bem vai começar a fazer um processo de tentar organizar esses agricultores em cooperativas ou associações. Possuir caderno de campo, possuir conta bancária, isso são de baixa prioridade, né? Não é um impeditivo. O que é impeditivo sobre o sistema de produção familiar. Então, se ele não for um agricultor familiar, ele não é o único que é impeditivo, digamos assim. Então, se ele é um grande produtor, ele não pode participar desse projeto, digamos assim, né? Ele tem que ter aí, em média, em torno de 2 hectares. A gente sabe que tem agricultores que têm mais, tudo bem, não tem importância, né? Tanto é que em Tabuleiro de São Bernardo, por exemplo, todos eles possuem aproximadamente 4,3 hectares, tem produtores que têm mais, aqueles que já têm, que já estão fornecendo, que têm mais hectares plantados de mandioca, eles vão continuar participando do projeto, obviamente. Aqui é só para dizer que, para a gente dar prioridade para esses agricultores, né, que são menores. Então, assim, possuir o cadastro ambiental rural, possuir DAP, tudo isso, todas as documentações, isso é de alta prioridade. Possuir sistema de irrigação, tudo isso também é baixa prioridade, porque a gente sabe que são poucos que possuem essa tecnologia, né, disponível. E com relação às características do produto para comercialização, então, existem aqui uma lista de avaliação, né, permitido no máximo 1% de impurezas, isso no momento quando já está pronto, né? Só vai ser adquirida a mandioca com uma maturidade fisiológica completa, né? Sendo o mínimo de 10 meses aí de campo. Só vai ser aceito mandioca com casca, né? Mandioca tipo A recém-colhida, mandioca ou tipo B, né? A tipo C não é descartada, no caso eles não compram, né? Fermentada mandioca rocheada deve ser desclassificada para industrialização.
Então, presença de um córtex em bom estado, de conservação, sem a presença de mofos, sem micérios aparente, sem presença de odor, enfim, de odor estranho de qualquer natureza. Então, essas são as características do produto para comercialização, tá? E aqui as características da propriedade e aqui as características dos agricultores. Isso aqui, eu vou mostrar essa apresentação com essas características, eu vou passar para vocês. Tá? Repetindo aqui, o que está em alta e média prioridade não significa que, principalmente aqui na questão dos agricultores e das características da propriedade, não significa, né, que o agricultor tendo 3 hectares ou 4, enfim, ele não vai participar, não é essa a questão, tá? Mas a gente pretende dar prioridade para esses agricultores menores, certo? E a única coisa impeditiva mesmo seria essas questões aqui da característica do produto, né, e para comercialização, e também do sistema de produção familiar, que eu acho que também não vai ser problema nenhum, porque a gente sabe que é a característica do agricultor, produtor de mandioca do Maranhão, ele é essencialmente de produção familiar, né. E após a gente enviar isso, né, para vocês, essas características, a gente vai mandar para vocês um formulário, onde vocês vão efetuar um pré-diagnóstico desses agricultores, certo? Como é que vai funcionar esse formulário? É um link que eu vou mandar para cada um de vocês, muito simples, né? Ele funciona offline. Então, a única questão é que quando vocês receberem... eu vou para o campo agora. Então, a gente abre o formulário em casa, né, ali com a internet, mantém ele aberto e vai para o campo e ele vai funcionar offline, ok? Então, a gente faz todas as informações que a gente precisa. Inserir o e-mail de quem está fazendo a entrevista para a gente saber qual que é o técnico que está responsável, o nome do agricultor, o agricultor pode ser caracterizado como agricultor familiar ou não, se ele possui internet ou não, se ele possui WhatsApp ou não, qual que é o número do WhatsApp, né? Em qual município o agricultor mora, qual a comunidade, se faz parte de cooperativa ou não, o nome da cooperativa, se possui conta bancária ou não, se possui caderno de campo ou não, e assim por diante. Quais são as características da propriedade, quais são o que ele cultiva, né? Enfim, qual a forma de cultivo dele, né? Se é orgânico, se é convencional, enfim, quantos hectares ele possui, e entre outras perguntas, tá? Até se ele possui acesso a maquinários agrícolas, enfim, tudo isso a gente vai inserir também para a gente caracterizar bem esses produtores, tá? Todas essas informações, daí depois, vocês simplesmente enviam, ele, né, envia ele, quando tiver internet, ele vai subir automaticamente para a gente. E a gente vai preparar para vocês um painel gráfico onde vocês vão visualizar os diagnósticos sendo feitos, quantos diagnósticos foram feitos, quantos técnicos já fizeram os diagnósticos por técnico, né, por região, tudo isso vocês vão conseguir acompanhar em tempo real. A cada 15 minutos, esse painel gráfico, onde eu vou mostrar tudo, ó, fulano fez 10 visitas, com agricultores com essas características de tal município, vai aparecer automaticamente a cada 15 minutos para vocês, tá? Então, assim, é basicamente isso. Ele é um diagnóstico bem simples, bem básico, tá? É um link, vocês não vão precisar baixar aplicativo e nem nada disso, simplesmente vão ter acesso a esse formulário. E para a gente poder organizar ainda essa forma de ação, eu vou pedir para vocês, eu vou passar isso aqui, vou passar a apresentação, vou passar o link do diagnóstico, vou passar tudo, tá? Eu vou passar essa planilha com o nome, telefone e os municípios que cada técnico atua, né? E aí eu vou criar um pequeno grupo, enfim, onde a gente pode, se alguém tiver algum problema, alguma dificuldade na hora de fazer o diagnóstico, né? A gente poder se comunicar, tirar essas dúvidas, né? E ter contato direto com a Maneje Bem, tá? Então, eu acho que é basicamente isso, certo? Eu vou passar tudo isso aqui para vocês, né? Dessas características que a gente almeja. Lembrando que ele é uma base, né? A gente, independente ali, a única coisa que é impeditiva realmente seria o sistema de produção familiar, que é o que a gente coloca como meta principal, e na hora de comercializar, se o agricultor já estiver pronto para comercialização, ele tem que seguir essas características básicas aqui, que são coisas bem simples, né, não é nada também muito difícil de alcançar, né,
E eu acho que é basicamente isso, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta... Obrigado, Carol. Pessoal, se vocês tiverem algum questionamento, se nossos colegas aqui do Sistema SAF também quiserem fazer alguma intervenção, por favor. Bom dia a todos. Só parabenizar a apresentação de Arthur, da Carol, que cada vez deixa mais claro e necessária a utilização de uma ferramenta como a Maneje Bem. Compartilhar com toda a alegria de ter participado da elaboração dessa proposta, preocupado com a mandioca do estado do Maranhão, nem só com os 47 municípios. Dividir com vocês a alegria de ontem ter levado ao governador um mapa estratégico da mandioca no estado do Maranhão, que é uma ação muito mais global, que tem como foco principal restabelecer o cultivo da mandioca no estado, bem como a produtividade. Dividir com todos os técnicos que estão aí, dividir com a GER, com a Maneje Bem, e parabenizar todo o sistema, na pessoa do secretário Júlio. Eu estava sem a câmera. Parabenizar todo o sistema, na pessoa do secretário Júlio, que vem produzindo todas essas ações, juntamente com a GERP, com o entendimento e as parcerias do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, com a parceria junto com a Embrapa, e com a própria Maneje Bem, que agora também faz parte desse conjunto de entes que trabalham no desenvolvimento da mandioca do Maranhão. Ressaltar que, de fato, o Arthur bem colocou, há um período, uma janela ainda muito pequena para alguns municípios do cultivo, mas em outros municípios essa janela está bem maior e é possível fazer, de fato, o trabalho. O projeto foi construído muito minuciosamente, com muito cuidado, e isso demandou tempo, demandou algumas imperfeições também que a gente tem no caminho desse projeto. A gente demorou muito a ter o entendimento de que a Ambev garantiria essa produção, essa comercialização. Enfim, quando nós tivemos essa garantia, o passo seguinte seria o contato com os bancos, porque existia uma garantia de compra, então o banco precisaria ter essa garantia de compra. Inicialmente, a gente demorou muito, de fato, a ter essa resposta, esse entendimento. A Ambev sempre teve essa demanda, mas houve um detalhamento que demandou muito tempo e que depois foi possível fazer a negociação, a articulação com o banco. Só parabenizar a todos e dizer que nós temos um grande trabalho, não só para desenvolver a mandioca para cultivo destinado à Ambev, mas como elemento de formação de um povo, principalmente na fabricação, na alimentação humana, na fabricação de farinha. Ainda bem que a Ambev nos trouxe essa possibilidade agora de também trazer a mandioca para dentro da cerveja, de trazer a mandioca para um ambiente mais de elite até, eu diria, porque a mandioca sempre foi um elemento de subsistência, um cultivo de subsistência no estado do Maranhão, e a gente hoje divide com a Ambev, com a Maneje Bem, com a GERP, com o sistema todo, com o governador Flávio Dino, que bem vocês ouviram, falou em produtividade no estado do Maranhão. Realmente, nós somos, não só ele colocou entre as últimas 5, mas na verdade nós somos a penúltima. A gente só perde para o estado da Bahia. Então, a produtividade, ou seja, a tecnologia no campo precisa chegar, aliás, já há algum tempo precisa chegar, e eu acho que está chegando através da Maneje Bem. Parabéns à Maneje Bem, parabéns ao Sistema SAF, que incorporou toda essa demanda e o entendimento de que a mandioca realmente é uma atividade prioritária no estado. Parabéns aos técnicos que estão participando da reunião, e a mandioca é a raiz do Maranhão. Obrigada também, Giovanni. Pessoal, eu já coloquei aqui no chat o link onde vocês podem colocar o telefone de vocês. E aí a ideia é eu passar para vocês essa apresentação, né, o link do formulário, para que a gente possa estar sempre em contato ali, né, para poder fazer esse trabalho de uma forma bem bacana e bem estruturada. Beleza?
Obrigado, Carol. Mais alguém quer se pronunciar? Oba, Durães, por favor, não. Gostaria só de mandar uma mensagem para os nossos extensionistas, que são os agentes de assistência técnica, que falar para eles o seguinte: a cultura da mandioca está tendo uma retração na área, no tamanho da área e na produção. E isso, na verdade, está acontecendo no Brasil. Não é só no Maranhão, é no Brasil. A nível mundial, o cenário é outro. A produção de mandioca está crescendo, mas no Brasil, em especial no Maranhão, está havendo uma redução na área e na produção. Isso a partir de 2000, está havendo essa queda na produção de mandioca. E os fatores que a gente quer citar aqui, os fatores principais, inclusive o Arthur já mostrou, que é a baixa produtividade. Então, a baixa produtividade da mandioca tem... o que acontece com a baixa produtividade? Se a mandioca tem uma baixa produtividade, os empreendedores estão buscando uma outra atividade mais rentável. Tá? Os nossos jovens, eles não se sentem motivados a empreender nessa atividade. E aí vai ficando a cultura para os mais idosos, que não têm condições de ampliar a sua área. Então, existem, na verdade, outros problemas, né? Por exemplo, adversidades climáticas, mas que a gente não tem controle sobre isso. Mas a questão da baixa produção, nós podemos interferir. Aí está o papel do extensionista, que vai levar conhecimentos para esses produtores e para suas comunidades, e aí a gente quer que isso seja abraçado de forma com garra mesmo, com determinação, com competência, levar o próprio extensionista a acreditar no que ele está fazendo, ficar motivado, e assim ele pode motivar esses produtores que serão selecionados a produzir mais. Então, a gente temos condições estou falando em termos de Maranhão, nós podemos mudar desses municípios que serão contemplados, que são os municípios do Mais IDH e outros municípios da cadeia produtiva. Então, nós podemos mudar a realidade. E é exatamente esse que é a minha mensagem aos nossos colegas, e, na verdade, não são só eles os responsáveis por isso, todos nós estamos envolvidos, todos nós somos responsáveis pela validação dessa proposta. Então, nós estamos todos juntos e vamos fazer acontecer. Ok? Obrigado, Durães. Arthur. Por não. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos os companheiros aí. Aqui é o Márcio, Mais IDH, Primeira Cruz. Eu quero só agradecer aí pela apresentação que você fez e a Carol, e dizer o quanto é importante esse trabalho, esse fortalecimento, né, da mandiocultura no estado do Maranhão. E, na realidade, a gente já percebe, dentro das áreas que nós atuamos, de forma notória e perceptiva, que alguns agricultores eles já sentem esse apoio, né, esse apoio moral, profissional, e, na realidade, é o que eles mais querem daqui para frente, é produzir numa escala maior de produção, né, escalonamento, e garantir realmente esse direito que eles têm sobre a terra e sobre o uso e o manejo desse trabalho que vem sendo desenvolvido. Eu hoje, na realidade, eu sou feliz, Arthur, de fazer parte de um sistema SAF que tem uma responsabilidade e um compromisso muito grande em relação não só à assistência técnica, mas aos agricultores do nosso estado. Isso só vem fortalecer ainda mais essa cadeia produtiva da mandioca e, na realidade, colocar os agricultores num topo maior. E hoje já é possível perceber que o Maranhão tem grande potencial de produção. E nós temos agricultores aí maravilhosos, até mesmo que já sinalizaram para nós que eles realmente querem, de fato, alguma coisa.
Tá bom, Arthur? Quero aí agradecer pela sua apresentação, e Carol, e dizer que a equipe de Primeira Cruz, do Mais DH, onde nós representamos o governo do Estado, SAF e AGE, estamos de braços abertos para receber e também interagir nesse trabalho dessa cadeia produtiva. Tá certo? Um abraço, Arthur e Carol. Bom trabalho. Obrigada, gente. Eu queria... Arthur. Só um minutinho, José Nildo. A Carol vai fazer e tu entra já já. Tu não, Carol. Bem rapidinho, só assim, a gente está com... A Manege Bem, ela não trata somente das questões agronômicas ali, né? Tudo que é problemático que a gente identifica, no campo a gente tenta auxiliar o agricultor, né? A Maiara está aí para falar o que a gente tem feito lá em Tabuleiros, tentando ajudar desde coisas muito simples, né? Construção de um banco, ou né, a questão das estradas, enfim, a gente está sempre nessa movimentação bem grande. E aí a Manege Bem agora começou a ir atrás de recursos junto à Ambev, fazendo parte de um projeto para conseguir internet em alguns pontos focais, né? E a gente selecionou 13 municípios, né, para a gente poder colocar nas associações ou num local, na casa de um agricultor que recebe geralmente as pessoas, né, para poder fazer as reuniões e colocar a internet nesses pontos. Então a gente selecionou 13 municípios, e a gente está precisando de algumas informações que o pessoal da Ambev nos pediu, que eu não consegui, na verdade, todas as informações. Então, são mais ou menos desses municípios. Eu vou passar eu até passei para o Arthur depois, né, Arthur? Eu tenho aqui, Carol. Eu consigo resolver isso rápido para vocês. Já estou com a turminha aqui, tá bom? Maravilha, então, gente. Eu acho que é basicamente isso. É só pedir um apoio aí, né, para que a gente possa levantar essas informações, que daí o técnico de internet vai lá no local, vai fazer avaliação e vai tentar instalar esse ponto de internet nesses 13 municípios. Perfeito, Carol. Tá bom, obrigado. José Nildo. Ligar o microfone, José. Eu quero parabenizar inicialmente a vocês pela apresentação, e tudo que foi colocado demonstra que realmente houve uma construção coletiva de um projeto, né, muito bem pensado, com muita lucidez. Esse processo todo de articulação e de parcerias que está construído é fundamental para que, de fato, se dinamize, né, a mandioca. A mandioca sempre foi vista como a cultura do Maranhão, né, do povo maranhense, pela própria fala do governador, mas tem esse estigma de ser uma cultura da subsistência. Então, o projeto, ele apresenta caminhos e apresenta uma estratégia bem definida de como você trabalhar a agricultura familiar, criando novas condições para esses agricultores. Então, eu acho que a grande oportunidade de haver um desenvolvimento da mandioca, essa questão que o Durães coloca já é uma questão de muita preocupação, que já vinha sendo levantada, a redução de área e a produtividade sempre foi um grande problema, né? Mas, a partir daí, pode-se dizer que agora temos um projeto que está estruturado, está pensado, né, com o seu passo a passo para ter uma nova dinâmica nisso aí. Eu acho que vai muita mensagem assim para nós, extensionistas, né? Nós precisamos nos engajar, eu acho que a mensagem passa fortemente para dentro da AGEP, da nossa AGEP, que nós precisamos, nós todos, e principalmente os técnicos de campo, compreenderem isso. Por isso que nós, acho que o grande esforço que você está fazendo, e toda a equipe que vem participando, né, os diversos parceiros, é exatamente para que a gente chegue com esse entendimento e essa motivação para todos os técnicos de campo. Então, esse é um trabalho de capacitação que precisa ser fortalecido cada vez mais, para exatamente a gente poder dar essa qualidade, essa qualificação de nossas equipes e, acima de tudo, trazê-los, né? A fala do Márcio é muito interessante. Eu acho que temos que trabalhar para que os nossos extensionistas se sintam assim. E, a partir daí, a gente possa realmente desenvolver um trabalho de ATER com qualidade
para que, no caso específico da cadeia da mandioca, possa se dar um salto de qualidade. Então, quero parabenizar e me colocar à disposição também para contribuir com um pouco que eu posso fazer, e acho que a gente tem aí um grande caminho, um excelente caminho, para começar a ter resultados diferentes dentro desse horizonte temporal que foi estabelecido no projeto. Então, parabéns a todos e vamos em frente, né? Obrigado, Josenildo. Quero só fazer uma correção aqui. Nós estamos aqui também com a presença da Carissa, tá? Carissa é nossa coordenadora da equipe aí das ações do Mais DH, que hoje está aqui na responsabilidade da GEP. E Carissa vai ser fundamental nesse processo, tá? Já que nós estamos priorizando e temos articulado com os parceiros que esses municípios do Mais DH são os prioritários, tá? A gente quer trabalhar com esses municípios, assim como das cadeias produtivas. Então, a gente vai ter uma intervenção aí direta da Carissa nesse processo, entendeu, Carol? Então, nós temos uma pessoa aqui que está na coordenação dessa equipe dos 30 municípios, essa equipe de ATE, que vai nos ajudar bastante, tá? Mais alguém queria fazer alguma fala? Porque eu queria mostrar só uma coisinha mais para vocês, para colocar a importância dessa ação. Então, eu vou projetar algo aqui para vocês verem por que a gente tem que estar intervindo e tendo todo esse compromisso aí pela própria fala do Márcio. Eu falo isso já que ele é um extensionista que tem mostrado e demonstrou para a gente que com o compromisso, com o envolvimento com a agricultura familiar e principalmente com essas unidades produtivas, a gente consegue fazer um belo trabalho. Um minutinho aqui só. Uma guia. Pessoal, essa aqui é a imagem dos municípios que comercializaram mandioca no ano de 2020 para Ambev, tá? Se eu fizer um corte aqui nos municípios do Mais DH, só municípios do Mais DH, dos 30 municípios, apenas 9 municípios comercializaram mandioca. Tá? Os que estão em azul não comercializaram, não tem nenhum registro. Se eu for para municípios da cadeia produtiva da mandioca agora, tá? Somente 5 municípios participaram, aproveitaram essa oportunidade de comercializar mandioca para Ambev, tá? Os outros que estão em azul também não comercializaram nada, tá? Então, o que a gente quer fazer, pessoal, é simplesmente aproveitar essa oportunidade, tá? Olha lá. Incluindo municípios do Mais DH, incluindo municípios da cadeia produtiva e outros municípios com potencial de produção. Por exemplo, qual é o município que mais comercializou? Isso aqui é dados da Ambev até o mês de outubro. O município que mais comercializou mandioca foi Gonçalves Dias, 698 toneladas, tá? Agora nós temos o destaque de Tutóia, nós temos destaque de Riachão, tá? Também comercializou bastante. Nós temos também, cadê Araiós? Não, só tem Tutóia. Araiós comercializou, só um minuto, tá bem aqui. Araiós com 170 toneladas de mandioca, tá? Então a gente tem como acompanhar isso, tá? O que a gente quer fazer é com que esses municípios que ainda estão em azul aqui, fiquem vermelho, comercialize alguma coisa, tá? E quando eu digo comercializar, é utilizar dessa oportunidade para desenvolver o perfil do empreendedorismo aí nessas famílias, tá? Ou seja, eu estou tratando de negócio. E quando eu falo de negócio, eu quero mostrar só mais uma outra coisa aqui para... Só um minuto. Só a questão das tipologias, tá? Um minutinho só. Pronto.
vocês estão vendo aí uma apresentação que foi feita em relação ao que nós chamamos de linhas de tendências. E essa linha de tendência, ela está sendo utilizada com base naquelas tipologias que foi identificada pela nossa equipe aqui, da nossa coordenação de informação rural, tá? Dentro daquelas 40 mil famílias que estão dentro do TECN, eu tenho famílias que estão na primeira tipologia, tá? Que são famílias em situação de extrema pobreza, famílias na segunda tipologia, que são famílias em situação de pobreza, tá? Uma terceira que é família em transição e uma quarta que é a família consolidada. E com base nisso a gente fez o que a gente chama de linhas de tendência, tá? O que é mais adequado. Então vocês observam que eu tenho aí essa terceira e quarta tipologia, que é transição e produção consolidada. Elas trabalham, elas são mais, vamos dizer assim, receptivas a sistemas intensivos de produção, tá? Escala de produção. É para essas duas tipologias, pessoal, que nós vamos trabalhar. Eu não vou trabalhar aí com essa ação do Assistec Mandioca para a família de extrema pobreza e nem família de situação de pobreza, porque ela não vai conseguir responder agora. Ela ainda não está apta para trabalhar com essa forma, esse método que a gente quer aplicar para o Assistec Mandioca, tá? Observe essa situação que a gente fez de linha de tendência com essas 4 tipologias para o crédito rural. Onde é que eu consigo trabalhar mais alimento, que é o Pronaf variável, custeio? Simplesmente é do terceiro e quarto grupo, na terceira e quarta tipologia. Eu não vou conseguir trabalhar isso com o extrema pobreza, e nem com a família de pobreza, tá? Para esses 2 primeiros grupos, eu consigo trabalhar mais eficiente o fomento, onde não há necessidade de reembolso, tá? Desse recurso. Na organização, mesma coisa, a questão da cooperativa, da associação, tá? Isso está mais direcionado para a terceira e quarta tipologia. Para a primeira, eu ainda trabalho grupos informais, tá? Quando eu vou para a questão dos produtos processados ou in natura, a mesma situação. Linha de tendência, produtos processados, estão mais direcionados para a terceira e quarta tipologia. In natura para as 2 primeiras. E na comercialização, eu tenho aí mercado institucional, tá? A partir ali do segundo para o terceiro, tá? E o mercado tradicional, que é isso que a gente vai trabalhar. O que nós estamos trabalhando com a Ambev é o mercado tradicional, tá? Então está mais direcionado aí para o terceiro e principalmente para a quarta tipologia. Isso quer dizer o quê? Que o que nós vamos selecionar, a partir desse perfil que a Carol apresentou pela Maneje Bem, provavelmente nós vamos selecionar um novo grupo de agricultores. Um novo grupo que consiga responder a metodologia do que a gente está propondo para o Assistec Mandioca, tá? E aí eu disse, isso, Arthur, e agora? Vai chegar mais 100 produtores, mais 200? Não. Então, lembrado que eu disse lá no início, na apresentação, nós vamos trabalhar com uma média, com um intervalo de 7 a 20 produtores. Se você tiver 10 produtores, 11, e nesse caso está trabalhando numa comunidade onde você vai concentrar esses produtores, não adianta você espacializar demais, porque não adianta você atender um produtor numa comunidade A e daqui a pouco ter que se locomover mais 15, 20 quilômetros para atender um segundo produtor. Então, a nossa recomendação é que você concentre isso, tá? Concentre. E que vai facilitar muito o nosso serviço. Ok, pessoal? Ô, Arthur, eu tenho uma pergunta. Agora vocês vão entrar em recesso, né? E aí vocês voltam... Vai ter um período de recesso, isso, 2 semanas. 2 semanas. E aí, vocês já têm uma ideia de como que vai ser o início do levantamento? Vai ser logo em janeiro? Pronto, Carol, essa é a pergunta chave aqui nessa reunião. A gente vai sair dessa reunião aqui com uma meta, e essa meta é o número que está aí nessa apresentação, a gente vai passar isso dentro dos grupos aqui de WhatsApp, mas a gente tem que, essa meta ela tem que ter um período para cumprimento, tá? Então a ideia é que essas informações cheguem para a gente até o dia 10 de
de janeiro. Até o dia 10 de janeiro, pessoal, a gente precisa saber quem são esses produtores que têm potencial para responder esse projeto. Lembrando que nós estamos correndo aí contra o tempo e contra, na verdade, aí o calendário agrícola que já está bastante avançado. Os bancos estão dispostos a financiar, a Ambev já disse que fecha o contrato de compra, mas a gente precisa identificar quem são essas pessoas, quem são, na verdade, onde estão essas pessoas, as comunidades, tá, os municípios, quem é o técnico que vai atender, tá? Então, nós temos essa meta até o dia 10 de janeiro para atender. Beleza, então eu vou, assim que vocês voltarem do recesso, eu já entro em contato com cada um dos técnicos para a gente poder passar os formulários e tudo mais. Tá. Existe uma outra coisa, Carol, que também quero colocar aqui para os técnicos, tanto do Mais DH quanto da cadeia produtiva, e ontem eu estava conversando, a gente montou isso aqui com Carissa e a própria diretora Alessandra, a gente fez um formulário também para fazer um levantamento, um diagnóstico preliminar, vamos dizer assim, da estrutura de atendimento. E esse diagnóstico é o quê? Questão de carro, qual é o veículo que tem, se é moto, se é carro de passeio, se é caminhonete, ou então, se não tem veículo, se está com dificuldade. Outra coisa, qual é a forma de atendimento, se é feito em escritório local, se é feito em parceria com prefeitura ou sindicato, tá certo? Ou se é no escritório regional, tá? Então tem a questão de recursos tecnológicos, se tem computador, a internet, como é. Então a gente precisa ter essas informações também do técnico, para também buscar soluções para essas situações, porque é esta estrutura que vai permitir o atendimento ao agricultor familiar dentro desse projeto, tá? Para que a gente possa ter o resultado. Então, esse formulário, pessoal, também a gente vai mandar por link, é um formulário eletrônico para que vocês possam responder isso. Alguém quer se pronunciar, por favor? Então, nós podemos partir para o encerramento da atividade. Podemos? As dúvidas que... Bom dia. Não, Diolindo, pode falar, meu amigo. Bom dia. Bom dia. Em relação, né, à fala do nosso amigo aí, José Carlos Durães, né? Aqui na região também já estamos percebendo uma diminuição do plantio da mandioca, inclusive até a falta de farinha no mercado. Né? Falta de farinha, falta da tapioca mesmo, aquela tapioca que eles vendem no mercado, tá sendo... Quase a gente não encontra mais, né? No mercado aqui da região nossa. Em relação ao que tu falaste do zonamento agrícola, nós temos um problema aqui na região que os bancos não estão liberando projeto de mandioca devido ao zonamento agrícola que mudou aqui na nossa região. Isso já tem mais de 15 anos que a gente vem tentando reverter isso aí, solicitando, e não conseguimos ainda, né? E nossos parceiros não estão financiando nenhum tipo de custeio relacionado à mandioca aqui na região, tanto o Banco do Brasil como o Banco do Nordeste. Tá dando para escutar? Tá, né? Então, essa é a colocação que eu estava querendo fazer aqui. Né? Em relação à culpa da Ambev, nós mobilizamos aqui o município de Santa Inês, mobilizamos os municípios aqui da região, São João do Caru, e houve a reunião com a Ambev, mas não aconteceu. Né? Não houve a quebra do fluxo, não houve nenhum tipo de compra aqui na região, né? Mas houve a mobilização e houve as reuniões com a Ambev. Em relação também aos municípios de mais BH, né? No caso, só o São João do Caru, que teve essa participação aí. Era isso que eu tinha para falar, entendeu? Só uma coisa que eu lembrei aqui, rapidinho. Houve também um projeto de melhoramento de casa de farinha, que nós tivemos que mobilizar alguns produtores aqui da cadeia produtiva, e que escolhemos algum produtor e mandamos para aí também, não houve mais resposta, né?
E o produtor fica cobrando, rapaz, e o projeto, né? E também a gente queria depois, não sei se é o momento, né? Mas eu estou falando aqui agora a respeito disso. É só isso mesmo que eu tinha para comentar aqui. Obrigado aí. Obrigado, Giolindo. Tá, obrigado, Giolindo. Tá, algumas situações que tu colocou aí são questões específicas aí do município. Então a gente pode tratar isso mais direto, tá? Sobre essa questão de cá de farinha e outras coisas mais. A gente criou um processo no ano passado, inclusive, que era, primeiramente, o técnico identificava a demanda, na verdade, o interesse do agricultor em comercializar para a Ambev. A gente fez um formulário, vocês estavam preenchendo essas informações do produtor, local, a produção que se tinha, e a partir daí a gente informava a Lanessa sobre esse interesse, tá, do produtor. E aí ela, dando o sinal ok, iria para a plataforma lá Connect da própria Ambev, tá? Então deve ter acontecido alguma situação, um problema aí que a gente vai superar, tá? Certo. Tá beleza, Arthur. Tá. Só uma outra observação sobre essa questão do banco, por isso que a gente fez a estratégia de conversar com as superintendências, apresentando um projeto para os superintendentes estaduais, tanto do Banco do Brasil quanto do Banco do Nordeste, assim como com os gerentes do Pronaf, tá? Pronaf do Estado. Por quê? Porque a gente entende essa situação que acontece nas agências. Então, se houver uma integração a partir da superintendência, se torna muito mais fácil a gente acessar recursos, esses produtores acessarem o crédito rural dentro de um programa como esse, tá? Claro, obedecendo todas as condições, tanto do perfil do agricultor, quanto também do próprio projeto, tá? Se está dentro do tempo hábil para ser apoiado financeiramente. Então é isso, né, pessoal? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Opa, vamos lá. Arthur, É que eu cheguei atrasado, só uma dúvida. O preço do quilo da compra da mandioca vai continuar o mesmo? Olha, o valor que se está praticando é o valor que é de referência da Conab, tá? Esses são os valores que a Ambev tem praticado. Começou por 550, chegou a 620, 630, tá? Agora nesse último período. Mas isso é valor de mercado e a referência sempre vai ser a Conab, que a Ambev está trabalhando. Obrigado. bom dia. Acho que estão me ouvindo. Elton, está um pouco baixo. Bom dia, melhorou? Melhorou. Beleza. Eu sou Elton Gaspar, sou técnico da GERP, do município aqui de Arame, município qual é contemplado mais DH. E eu queria fazer uma colocação que aconteceu neste ano aqui, e eu creio que já é de ciência de alguns da GERP, mas até hoje ainda não tive o retorno. O que aconteceu? No início do ano de 2020, a gente fez mobilizações com agricultores, fizemos o cadastro, selecionamos 12 agricultores com potencial muito bom para fornecer essa mandioca para a Ambev. Fizemos o cadastro e não tivemos o retorno da Lanessa. A última informação que tivemos foi que o caminhão viria para a cidade e não teria condições de ir para os povoados. E aí foi feito uma reunião com a prefeitura, ela disse que iria ajudar, até então. Aí o que aconteceu? Quando você mostrou o gráfico aí, o município de Arame teve 82 toneladas vendidas para a Ambev. E essa produção foi toda vendida por apenas um agricultor, onde eu, da GERP, o secretário municipal de agricultura do município e o pessoal também do sindicato, todos que estavam envolvidos, não tivemos nem ciência, nem sabemos dessa venda. Foi uma venda que aconteceu fora a parte, entendeu? Disseram que o técnico da GERP precisaria até assinar. E aí, como que eu fiquei sabendo? 2 agricultores foram na secretaria, onde eu trabalho, onde tem um escritório, e disseram assim, rapaz, vocês disseram que o caminhão, o pessoal da Ambev não viria comprar, o caminhão não ia para o interior, e o caminhão foi a 16 quilômetros para dentro, em estrada vicinal, e ficou esperando durante 3 dias o agricultor carregar o caminhão, e levaram 3 carradas de um só agricultor, que nem é um agricultor familiar mais, é um agricultor assim já de médio porte, e somente ele conseguiu vender essas 82 toneladas. Então, os agricultores que eu tinha selecionado, os 12, que a gente já tinha feito um grupo,
foram para cima de mim e do secretário de Agricultura, dizendo que a gente estava manipulando. Então, eu tive uma problemática muito grande com essa venda do município de Arame. E aí eu passei tudo isso, na época eu passei para a Carize, que era assessora do nosso polo, e ela disse que iria passar para a Lanessa, e eu nunca até hoje dei uma resposta para os agricultores sobre essa compra, se voltariam a comprar, como que seria, e ficou assim um mal entendido, né? E eu achei que deveria expor isso aqui, porque seria interessante. Então, assim, se realmente a gente for modificar toda essa compra, toda essa mobilização, para que a gente pudesse fazer um pouco diferente, para mim não ter esses problemas que a gente teve aqui no município. Inclusive, o arame está aparecendo aí com 82 toneladas. E nós da AGERP não temos nem ciência como foi articulado isso. Só isso. Elton, obrigado pela tua fala, tá? Eu acho que o que tu tá colocando é o que nos mobilizou a construir esse projeto, tá? Esse projeto, ele vem corrigir essas imperfeições. Como eu tinha dito anteriormente, essa demanda de 9 mil toneladas, um único produtor pode atender, uma única cooperativa pode atender, mas não é isso. A gente quer distribuir essa oportunidade ao longo aí do estado do Maranhão e principalmente nos municípios que o estado precisa intervir mais eficientemente na questão do indicador de desenvolvimento econômico, que são os municípios mais DH. Tá? Então, essa correção vai ser feita a partir desse projeto. Por quê? Porque nós vamos firmar compromissos antecipados. Então, o produtor já vai começar a produzir agora o que ele vai entregar daqui a um ano e meio, tá? Então, é justamente por esse problema que tu identificou que a gente está fazendo esse projeto. Tua fala foi perfeita aí. Exatamente. Isso é uma grande preocupação da Ambev, né, Arthur? Eles cansam de falar, eles batem bastante na tecla que eles querem comprar de agricultor familiar, de pequenos produtores, e querem acabar com essa problemática, né? Ou reduzir, pelo menos, drasticamente essa problemática. Então, justamente por isso que a gente está fazendo essa organização, para que não haja mais essa problemática. Inclusive, eles estão conversando, né, Arthur, sobre essa contratação já prévia com o agricultor, né, assinar um compromisso com o produtor que ele vai comprar daquele produtor. Então, para justamente não acontecer o que aconteceu no teu município, sabe? Porque a Ambev, com certeza, não é isso que ela quer, né? O que ela quer é realmente beneficiar o pequeno produtor e ter compromisso com eles, né? Tranquilo, então, entendido. E estamos aí para 2021 melhorar isso aí. Tá bom, pessoal? Então a gente vai encaminhar essas informações que nós passamos aqui para vocês, e a nossa meta é o seguinte: identificar esses produtores até o dia 10, tá? Que tem interesse, porque logo em seguida a gente entra com esses contratos com a Ambev. E aí a gente vai entrar para outra fase, que é a fase de nivelamento sobre sistema de produção, e aí eu vou contar aí com a parceria da própria Maneje Bem, a parceria da SAF aí com o nosso colega Durães, com o Dorival, tá? Com o Giovanni, e a gente vai ter uma conversa técnica já para trabalhar a questão de sistema de produção, para a gente reverter esses baixos índices que nós temos aí em relação à produtividade e produção no estado do Maranhão. Tá bom, pessoal? E qualquer dúvida, estamos aqui à disposição, vocês podem mandar mensagem dentro dos grupos, mais DH, conversem com a Carissa, ela vai ser nossa referência aqui, nosso ponto focal, e cadeia produtiva da mandioca, vocês podem entrar em contato direto comigo. Ô Arthur, só um instante aí, não. Só para nossos colegas aí, para eles atentar essa questão do acesso, porque aquele caminhão, ele perfeito. É um baú, e ele não entra em qualquer lugar. Então é importante também que a roça tenha esse acesso, porque ele não vai querer voltar vazio, então ele vai acabar procurando outro produtor que não está dentro da programação, e vai trazer a matéria-prima, ele não vai voltar batendo. Então, é importante que esse critério aí de acesso das roças. E uma outra coisa que tu também coloca, que eu acho que a gente até já tinha comentado e estava passando,
também tem uma outra característica que a gente precisa atender, uma outra situação, que é a questão de mecanização, tá? Se ali na comunidade eu tenho acesso fácil a máquinas, tá? Porque se eu também não tiver, pode haver prejuízo de prestação, tá? Porque dizer que eu vou fazer lavoura do toco nessa ação, ela não vai ter sentido, pessoal. A gente não vai trabalhar com lavoura no toco, não. Arthur. Eu vou fazer um vídeo. Pode falar, desculpa. Márcio, por favor. Não, tudo bem, Carol. Só uma licencinha, gente. Arthur, foi muito bom essa fala do seu José Carlos aí. Viu, seu José Carlos? Foi bastante relevante a sua fala em relação à entrada dessa carreta, porque hoje eu digo que a problemática que nós temos aqui dentro dessa região aqui de Primeira Cruz é exatamente esse não acesso dessa carreta devido ao solo aqui ser muito arenoso. Então, isso dificulta esse escoamento de produção do agricultor, porque quando nós falamos que a carreta vai encostar na pista e que ela tem uma duração de 2 dias, né, posso dizer assim, ou 3, seja lá o que for, automaticamente o agricultor já pensa naquela situação de colocar a raiz da mandioca em cima de uma bandeirante, ele ter que pagar o frete do local que ele está até na carreta, porque aqui a geografia, ela, além da sua extensão territorial, ela é bastante complicada, né, Primeira Cruz, e aí o agricultor, na realidade, ele já vê isso como uma dificuldade para chegar até essa carreta. Então, eu vejo que isso aí, na realidade, é a problemática que nós temos aqui, viu, Arthur? Seria melhor essa carreta, o benefício seria mais interessante para todos, lógico, mas para aqueles que estão na beira da pista, com certeza é de maior intensidade. Perfeito. Tu já direcionou aí as comunidades que poderiam ser atendidas, ou seja, estão próximo à estrada. Não tem como fugir disso. Tá certo? Isso. Perfeito. Isso. Pessoal, eu vou gravar um vídeo dessas características, um vídeo bem rápido, bem simples, com essas características dos agricultores, para passar para vocês deixarem o telefone, né? E eu passo, aí vocês têm em mão sempre essas características. Muito bom, Carol. Muito bom, Carol. Márcio, teu microfone está ligado, Márcio, por favor. Muito boa a tua proposta do vídeo, Carol. Então, pessoal, é isso. Então, vamos encerrar nesse nosso encontro e a gente vai estar interagindo mais agora aí pelas redes, por e-mail, por telefone, sabendo que nós temos essa meta aí, até dia 10. Por que até o dia 10? Porque a gente reconhece essas 2 próximas semanas que serão semanas complicadas, já que são semanas que nós vamos ter recesso, e uma das informações que nós temos para vocês é a questão do combustível, né, Carissa? Que os carros vão estar todos sem poder abastecer. Exatamente. Bom lembrar, a gente ainda vai encaminhar uma CI para esclarecimento. Então, dando esse desconto, a gente vai retornar atividades no mês, até dia 10 de janeiro. Ok, pessoal? Agradeço a participação de todos, agradeço aqui principalmente a participação dos nossos colegas aqui da GERP, da SAF e da Maneje Bem, tá? E acredito muito que esse projeto pode fazer diferente, e claro, dependendo do envolvimento de vocês, e sabendo que todo sucesso depende principalmente da equipe de extensão que está na ponta. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Sucesso a todos. Tchau. Natal para todo mundo aí. Tchau, pessoal. Tchau.